Bom, vamos continuar. Vamos falar de um outro tucano, porque olha só, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil contra o ex-governador Geraldo Alckmin para investigar se ele cometeu o crime de improbidade administrativa. O cunhado do tucano, Ademar César Ribeiro, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Marcos Monteiro, também são alvo da promotoria. O procedimento foi criado com base na delação de executivos da Odebrecht, que citaram o pagamento de Caixa 2 às campanhas de 2010 e 2014 do PSDB, do ex-governador, né? Pelo menos 3 delatores da empreiteira afirmam que Alckmin teria recebido R$2 milhões em 2010 e 8,3 milhões de reais em 2014. O cunhado do tucano e o secretário Marcos Monteiro foram apontados como operadores dos recursos do ex-governador. Geraldo Alckmin nega qualquer irregularidade e diz que suas campanhas foram todas feitas dentro da lei. Ô Vera, a campanha do Alckmin já não vinha decolando, né? Você acha que essa notícia prejudica ainda mais? Qual que é a tua análise? O Ministério Público Estadual arrumou um jeito de driblar a decisão do STJ, que tinha ali delimitado um espaço na Justiça Eleitoral para essas investigações em relação ao Geraldo Alckmin. Incluiu um componente de investigação civil nisso daí, que é a improbidade administrativa. Então, eles vão fazer uma relação entre as acusações dos delatores da Odebrecht de repasses de até 10 milhões por meio do secretário Marcos Monteiro e do cunhado do Alckmin, o Ademar, com o governo do estado. Então, vão tentar puxar para um ato de propina, pagamento de propina em troca de benefícios para a Odebrecht no governo de São Paulo. Por isso, o elo importante é haver um secretário aí como um dos arrecadadores do esquema, né? Vão tentar mostrar que houve contrapartidas no governo, que não se tratou apenas de um caixa 2 eleitoral. O Alckmin estava satisfeito com aquela decisão que circunscrevia ao terreno da Justiça Eleitoral a investigação contra ele, porque era possível sair por aquela saída geral dos políticos de que se fez foi um caixa doisinho apenas. O componente de improbidade administrativa traz para a campanha dele algo que ele não queria. Então é um revés bem importante. E aí entra também o Fernando Henrique, você falou dele no Aécio. Fernando Henrique, nas entrevistas que deu, na rodada de entrevistas que deu para promover o seu novo livro, fala da situação dos tucanos. Diz que o Aécio não deve concorrer, em consonância com o que disse o Alckmin, e afirma que a candidatura do Alckmin é a de um maratonista, ou seja, ele não deve queimar fôlego agora na largada, deixar para chegar bem nos 42 quilômetros ali. Não é um corredor de 100 metros. Pode ser isso, mas o fato é que, por hora, ele não vai dando mostras de que vai chegar ao final da maratona em condições de cruzar a linha de chegada ali, que, no caso, não é diferente de uma maratona em que muitos cruzam, né? Numa campanha presidencial, apenas um cruza. Então, vamos ver se o Fernando Henrique está certo. O que você acha, Madu? Aliás, como é que você acha que o Alckmin chega no final dessa maratona, então? Lembrando a Vera, que inclusive é uma grande atleta, né? O Geraldo Alckmin não tem o physique de role, né? Não tem o perfil daqueles tanzanianos, daqueles quenianos, daqueles atletas magrinhos, que correm uma barbaridade, tem uma perna e você sabe como é que é. Eu acho que o perfil dele é outro, né? Ele é devagar, quase parando. Agora, na questão específica do Geraldo Alckmin e dos políticos em geral, eu vejo que nessas eleições o que mais vai acontecer é um acusando o outro de malfeitos, de caixa 2, de roubalheiras. Esse vai ser o tom dos debates. Em vez de cada um falar sobre os diferenciais das suas propostas e tal, vai ser vota em mim porque o outro é pior, né? Aquele velho discurso, né? Por que não votar no outro? Então, por consequência, por que votar em mim? Muito embora, eu acho que de santo o Geraldo Alckmin não tem nada. Eu sou favorável, assim como eu sou favorável à delação premiada, ao estudo da delação premiada, eu sou favorável também à investigação a fundo de todos os políticos envolvidos, estando eles em candidatos ou não, tendo participado de campanha ou não, né?
É aquela história, se o camarada é inocente, não há por que temer a investigação, não há por que temer a justiça. É simples assim, né? E se for esse o caso, bola para frente, dê outro rumo a essa prosa, como se diz, ou seja, coloque suas agendas, o que ele acha que tem que fazer para o Brasil. Agora, porque o cara vai ficar agora o tempo todo na defensiva, se explicando, aí já é mais um motivo para se desconfiar, é mais um motivo para o eleitor não consagrá-lo nas urnas. Então é por aí, entendeu? Vai acontecer com todo mundo. Difícil você encontrar algum candidato brasileiro absolutamente vestal, né? Que não tenha nenhuma mácula no seu passado, principalmente ligado a Caixa 2, a recursos misteriosos de campanha e tudo mais. Agora, é do jogo. Não pode passar um detrator por cima disso, não. Bom, falando em maratonista, atleta, fiquei sabendo que o Andreasa voltou a correr, né? Eu peguei uma conversa dele com a Vera essa semana lá na redação. Filé, já emagreceu um monte ali, todos os dias, mais enfim. gato que antes. Ô Andreasa, ser um Vera, fundista é o melhor tipo para esse tipo? É uma estratégia boa para a eleição desse ano? Você vem falando muito dessa coisa de jogar parado, que em muitos sentidos pode ajudar o ex-governador, enfim. Vai um pouco de encontro com o que o Fernando Henrique disse, né? Enfim, qual que é a tua leitura e tua análise? Vai lá. Eu acho que o Geraldo Alckmin deve acreditar nisso, né? Na corrida de fundo. A ver se tem fôlego para chegar. Não é uma corrida solitária, ele vai ter um sistema correndo a seu favor, uma máquina operando, né? Um doping, portanto. É sobretudo disso que eu falo. Da força, da capilaridade de um partido estruturado, como é o caso do PSDB, com as possíveis coligações a serem feitas. Eu estava fazendo um cálculo aqui, no caso do PSDB, são 5 mil vereadores, 800 prefeituras. Se coligar apenas com o PSD, bota mais 400 prefeituras aí, 1.200 prefeituras trabalhando, grosso modo, por uma candidatura. Não precisa correr muito, né? É uma máquina muito forte e a história das eleições brasileiras mostra a vitalidade desse modelo, que é um modelo arcaico, convenhamos, mas é o que funciona. A ver se comprova mais uma vez. É no que o Geraldo Alckmin aposta. Sobre esse processo por improbidade administrativa, me parece demonstrar um certo inconformismo do Ministério Público e um certo voluntarismo. E um gosto de certos setores do Ministério Público por acusar qualquer movimentação de dinheiro, de corrupção passiva e sair atrás de contrapartidas. Nesse caso aí, é gravíssimo o que há contra o Geraldo Alckmin. São mais de 10 milhões de reais da boca de um delator. O mesmo delator que diz, no entanto, que não houve contrapartida. Daí porque o troço, com base no que existe, foi para a Justiça Eleitoral. Então você abre um processo, improbidade administrativa, na área civil, cria uma série de problemas inconvenientes político-eleitorais, mas também tem aspectos de honra sobre os acusados. E aí você vai ver se tem alguma contrapartida. E se não tiver, inventa. Porque as coisas funcionam assim no Brasil também. Não basta o crime pelo que ele é. Não basta a gravidade do crime. É preciso encontrar coisa maior. Tudo é propina. Político no Brasil só lida com propina. É isso que está dito aí. Aliás, a Vera falou há pouco da entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Acho que tem mais 2 pontos que a gente podia também tratar aqui ainda nesse bloco. Sobre o Lula, nessa entrevista, né, que ele concedeu ao Estadão, o Tucano voltou a fazer elogios ao petista, mas disse que ele não é um preso político, mas sim um político preso. E Fernando Henrique também, Vera, ele fez comentários sobre o Joaquim Barbosa, abre aspas aqui para a entrevista dele. Foi um juiz competente, teve coragem, mas isso qualifica você para presidente? Por isso só não. Além disso, eu não sei o que ele pensa. Fecha aspas. E por fim ele se posicionou também contra uma eventual terceira denúncia envolvendo o Temer. O que você achou desses outros pontos? Eu achei essa parte da denúncia do Temer a mais importante dessas que você falou. Ele diz, em outras palavras, eu não vou lembrar agora aqui o termo que ele diz, mas que seria temerária uma terceira denúncia neste momento em que o governo já se encaminha para o final. E ele chega a esboçar, não chega a propor claramente, mas que ainda que haja motivos
para o Temer ser denunciado, e isso deveria ficar para um momento posterior a ele deixar a presidência, para evitar solavancos institucionais no Brasil. Ele fala, respeitem as instituições, pensem primeiro nas instituições. Achei uma tese corajosa e diferente do que a gente tem visto por aí, por parte até de aliado, não vi nenhum aliado nem do Temer propor algo do gênero. Eu achei interessante, não sei, acho que é o caso da gente discutir. Cabe, neste momento do Brasil, uma nova troca de presidência? Isso vai afetar a economia? Isso vai afetar a eleição? Pode levar risco à realização das próprias eleições? Eu me peguei pensando, Patrick, confesso que eu não tenho... É claro que a Raquel Dodge, se achar que tem elementos para denunciar o Temer, não pode adiar isso sob pena de praticar prevaricar. Porém, ele coloca uma questão que é pertinente, que é meio dramática para um momento político do país, né? Como é que você vê, André Azar? Patrick Santos, o dramático, grave mesmo, nessa entrevista do Fernando Henrique, é a existência de um novo livro dele, né? Isso é um ponto, a meu ver, dramático. Mais um. Vamos ver, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. De resto, sobre a entrevista em si, 3 pontos. Primeiro, logo no começo, ele faz uma defesa, a meu ver, lamentável, do Supremo Tribunal Federal como legislador. Como aceitável que ocupe os espaços, os vácuos deixados pela inação do Legislativo. E ele diz que o Supremo faz isso e não se excede. É uma barbaridade para quem foi presidente da República e tem uma noção da importância do equilíbrio dos poderes. Foi presidente da República e membro do Legislativo. É um ponto gravíssimo nessa entrevista. Outro é que ele chama de boa sacada, tá com um vocabulário bem solto, bem garoto, hein? Bem moleque, toque e sai, Fernando Henrique. Que considerou uma boa sacada o Lula se vender como uma ideia, né? A estratégia no palanque lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele considera que isso pode ter um efeito eleitoral. E o terceiro ponto, esse é que a Vera fez referência, sobre a terceira denúncia, a possibilidade da terceira denúncia, que ele considera insensata. É a palavra que ele usa, a Vera falou agora, eu fui ver. E aí, Fernando Henrique, é preciso deixar claro as coisas como elas são. O senhor, um homem experiente, com responsabilidade institucional. O problema não é haver a terceira denúncia. Pode haver, como disse a Vera, se com fundamento. O problema é haver a terceira denúncia, como as outras duas do Janot, sem fundamento, sem substância. Esse é o problema. Porque se houver provas, ou, vá lá, mesmo indícios, elementos substantivos contra o Temer, que se faça a denúncia à véspera de sua saída, que é o que se espera do Ministério Público. O que não se espera é denúncia vazia para fazer onda, para fazer espuma, para obstruir a administração pública. Isso que não é aceitável e que parece juntar Janot e Fernando Henrique. Marcelo Madureira, o que você achou da entrevista do ex-presidente ao Estadão? Eu quero começar justamente por esse ponto, né? Eu acho que não se deve fazer qualquer coisa em função da estabilidade, entre aspas, política, né? Que o ex-presidente Fernando Henrique advoga. Eu concordo, né, com os meus colegas, assim, o Ministério Público, a Raquel Dodge e tal, se existirem fatos concretos, consistentes, a denúncia tem que ser feita. Não tem jeito. Né? O Brasil, eu sei que tem muita gente, não são poucas, que desejariam dormir hoje e só acordar no dia 2 de janeiro de 2019. Mas eu previno, né, eu advirto que o Brasil não é para fracos. Né? O Brasil é um país que não é para fracos. O Brasil, o que tem que acontecer, vai ter que acontecer. Eu advogo isso. Se você tiver denúncias graves, consistentes, tem que ser averiguadas. Não importa se é o Michel Temer, não importa se a situação do Brasil é delicadíssima, e é delicadíssima, mas acima de tudo estão as instituições, acima de tudo está a Constituição, a lei, não há dúvida nenhuma. E eu digo isso até com um certo, digamos assim, não é decepção, mas eu fico amuado, porque eu respeito muito o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu acho que ele foi um estadista, né? Em termos de Brasil, foi um estadista. Eu respeito também ele como intelectual, né?
Eu gosto muito a leitura dos escritos dele sempre me foi prazerosa. Acho que respeito enormemente também a opinião do Andreasa de não gostá-lo. O Andreasa é o editor, deve saber mais que eu. Mas eu tenho muita convergência com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas nesse ponto, em alguns momentos, realmente, é a mesma coisa que ele raciocínio que ele levou, né, quando achava que no mensalão tinha que deixar o Lula sangrar. Né? Ele deixou o Lula sangrar e deu no que deu. Né? Que não devia partir para o impeachment, porque a opinião pública estava toda do lado do Lula. Deu no que deu. Eu acho que também ninguém tem obrigação de acertar tudo em política, mas também esses erros grandes que o Fernando Henrique às vezes comete, ainda mais ele, né? Só pelo que ele já representou e representa na história do Brasil, eu fico espantado.